momento, Deus me deu um presente, né, de estar lá como deputada, junto com Mara, junto com Walter Costa, com mais outros colegas que, mesmo não tendo deficiência, são envolvidíssimos com a nossa causa. Então, foi um privilégio receber o presente de Deus, receber a relatoria deste PR e poder estar nesse momento articulando, conscientizando e sensibilizando os parlamentares da importância da aprovação desse PR. Esse PR foi de autoria do então deputado, hoje vereador por Belo Horizonte, Leonardo Matos. Foram relatores outros deputados além de mim. Na Câmara também teve a relatoria do senador Guilherme. Eu faço questão de lembrar tudo isso, que a gente sabe que não foi uma mão só que a gente conseguiu essa vitória. No Senado teve outros envolvidos, o senador Paulo Cocaim, o senador Ginagelo, o senador Elton Dias, enfim. Então, a vitória é nossa, é do nosso movimento. Lembrar que a aprovação desse PL, para mim, é o respeito às diferenças que a gente tanto busca e a promoção verdadeira da igualdade. Eu lembro também que há mais de 20 anos, numa das reuniões da ONEDEF, que é a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, que também liderou a mobilização pela lei de cotas e pela inclusão de vários direitos na Constituição, entre eles o PPC. Eu me lembro de uma reunião lá, Ana Maria Luísa está aqui, que é uma dinossauro dessa história. Cadê Maria Luísa? Olha ela lá. Acho que você estava nessa reunião, se não me engano, foi lá na Paraíba. E a gente estava tentando redigir um texto sobre esse tema, e aí alguém levantou e disse assim: mas que contrassenso, que ignorância nossa, como é que a gente está pedindo para ser incluído no mercado de trabalho e depois a gente diz que não tem condição de trabalhar e precisa se aposentar? Não era isso, a ideia nunca foi essa, a ideia não é essa. A ideia é que respeite os limites do nosso corpo, que com certeza não é igual a quem não tem nenhuma limitação física, auditiva, intelectual, enfim. Respeitar essas diferenças é promover a igualdade. Nós somos trabalhadores iguais a qualquer um, né? Então, o contrassenso é a gente provar a nossa capacidade laboral e depois se aposentar por invalidez. Não somos inválidos, somos capazes. E já provamos isso, não queremos ser aposentados por invalidez. Então, esse PL garante isso. Por isso que, assim, é uma grande conquista, uma grande vitória. E agora, precisamos garantir outras conquistas, outras vitórias, que é vencer os obstáculos que a gente ainda tem, né, que vencer para a verdadeira inclusão no mercado de trabalho e a verdadeira efetivação da lei de cotas, sem a precarização, como bem colocou aqui o Dr. Ricardo Gadeiro. Eu digo mais uma vez que eu sou abençoada por Deus, eu tive o privilégio de nascer numa família que não tem muitos recursos financeiros, mas que conseguiu me prover as necessidades principais, e eu consegui fazer o caminho da saúde e reabilitação, da educação e profissionalização e da inclusão no mercado de trabalho. E a inclusão no mercado de trabalho só aconteceu por causa da cota. Eu sou de Alagoas, né, um estado pequeno, eu posso dizer, infelizmente, ainda bem subdesenvolvido, principalmente comparado ao estado que eu estou aqui hoje, que é São Paulo. Então, deixar bem registrado que muita coisa que a gente defende aqui, vocês não têm ideia como lá nem a discussão ainda chegou. Então, essas diferenças do nosso grande Brasil, do nosso Brasil continental, elas se agravam muito mais no Norte e Nordeste. Por todas essas dificuldades de informação, de locomoção e tantas outras. Então, em 1992, eu passei no concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Foi o primeiro concurso que garantiu a lei de cotas, né, no concurso, e eu era a única aprovada no concurso, eram 30 vagas para o cargo, então, pela lei, teríamos 3 vagas reservadas. Eu deveria, na lógica das nomeações, ser a 10ª, que a cada 10 vagas, uma pessoa com deficiência deveria ser chamada, e eu fui a 30ª depois de muita briga no departamento pessoal do tribunal, né, de provar a 1000 pessoas lá dentro do departamento, médico junto e tudo mais, que eu tinha condições de exercer o cargo a que eu me submeti no concurso.
Mas, enfim, eu conto isso tudo porque a gente precisa se informar. Informação, aquele ditado popular, é muito verdadeiro. Quem tem informação tem poder. Naquele momento, eu só consegui garantir, porque se não fosse com essa briga lá, teria que ser na justiça, porque, graças a Deus, eu fazia parte da ADEFAL, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, que hoje eu trago como meu sobrenome político, uma instituição que há 30 anos lidera o movimento de pessoas com deficiência no nosso Estado. Hoje, além da defesa de direitos, também faz prestação de serviços na área de saúde e reabilitação. E eu tinha as informações por conta dessa instituição que eu participo hoje, não como membro da diretoria, mas como associada. E por conta dessas informações eu consegui brigar e sem ter que levar para a justiça. Por isso que eu digo que informação é poder. E nós ainda pecamos muito, porque nós não damos conta de estar atento a todas essas informações, mesmo com a velocidade da comunicação através da internet. Então a gente precisa se informar cada vez mais. Precisamos exercer a nossa cidadania e estar atento a tudo para estar brigando. Quase que passa algumas coisas, até lá dentro do Congresso mesmo, porque a gente não consegue dar conta de estar atento a todas essas informações. Então a gente precisa estar bem ligado. Mas vamos lá ao tema que nós viemos aqui tratar hoje, que é a questão da inclusão no mercado de trabalho. Bom, vou contar mais uma historinha lá de Alagoas. Acho que tem mais de 1 ano e meio, 2 anos, eu fui convidada pela Federação do Comércio, para que a gente tratasse sobre a questão da inclusão no comércio, né, lá em Alagoas, em especial a capital de Maceió. E aí veio o presidente, superintendente, diretor do departamento e tal, e depois de muitas discussões, um representante da ADEFAL e da APAI também, que está lá também. Só sei que teve uma pessoa que disse, a gente tinha dado várias sugestões, vamos fazer uma campanha,